Olá, pessoal do Projeto Parei de Fumar. Nós estamos aqui para fazer uma reflexão da Palavra de Deus e, como nós dissemos anteriormente, desta vez, nesse formato do projeto, nós não vamos abordar apenas as questões técnicas da questão de parar de fumar, mas nós vamos também abrir espaços para que nós possamos fazer uma meditação na Palavra de Deus. E essa proposta de hoje, fazermos uma meditação na Palavra de Deus, porque eu entendo, e é fato, o Evangelho ele é um fator de transformação na vida do ser humano, e se nós nos lançarmos a aproveitar aquilo que nos diz o Evangelho, com certeza a nossa vida ela sofrerá as transformações necessárias para que a gente alcance benefícios fantásticos. O Evangelho é essencialmente renovador, transformador e libertador. E eu entendo que uma mensagem desse tipo, com essas qualidades, elas não podem faltar na vida de quem deseja mudar alguma coisa tão importante na sua vida. Alguém que esteja insatisfeito com o seu modo de vida e queira mudar, ele não pode abrir mão de jeito nenhum do Evangelho. E essa proposta de hoje é nós refletirmos um pouco a respeito da Palavra de Deus. Hoje nós estamos falando de Mateus capítulo 11, uma palavra de Jesus que está registrada em Mateus capítulo 11, no versículo 28. Eu vou ler o texto. O texto diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Algumas versões falam vinde a mim. A NVI está falando venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. O texto está sendo dirigido para uma comunidade que está vivendo uma opressão terrível. Está falando para a comunidade judaica, dentro da sua terra, dentro dos sítios de Israel, e que estavam vivendo sob o domínio de Roma. Então, eram pessoas que estavam com a sua cidadania achatada. Foi retirado todo o senso de liberdade para viver a sua cidadania. Essa era a característica política que vivia esse povo. E uma outra questão que ocasionava um sofrimento para essas pessoas era o contexto religioso dessas pessoas. Se elas fugiam das opressões que lhe eram colocadas, lhe eram impostas por esse governo tão massacrante, quando eles buscavam um alento na religião, eles tinham uma outra frustração, porque o contexto religioso, a instituição religiosa da ocasião, ela estava bastante deturpada. E onde deveria ser um lugar de alento para essas pessoas, era ali montada grandes armadilhas para que o pouco que aquelas pessoas tinham lhe eram tirados no contexto religioso. Não existia ali nenhuma possibilidade de alento, não existia ali nenhuma possibilidade de suporte espiritual, existia sim um interesse tremendo de usurpar. E um povo que vivia numa circunstância dessa, consequentemente o seu estado psicológico era desesperador. Eles viviam na expectativa da vinda de um Messias, e esse Messias, vez por outra, era prometido na pessoa de um ou outro aventureiro
e de repente esse Messias não era o Messias que eles esperavam. Então esse era o contexto, era uma comunidade confusa, era uma comunidade despatriada, era uma comunidade sem alento espiritual, vivendo o contexto de que Jesus está dizendo aqui. Jesus via nessas pessoas um cansaço e uma sobrecarga tremenda. Por isso que ele faz o convite: venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de dizer para vocês desse texto, o primeiro raciocínio, a primeira reflexão, é o fato bastante interessante de que Jesus, ele diz assim, Jesus vislumbra a situação dessas pessoas e ele não diz assim: eu vou até vocês e eu vou dar descanso para vocês. Eu vou até vocês. Não, ele diz assim: venham a mim. Venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. Gente, a primeira coisa que nós devemos fazer quando nós nos percebemos cansados e sobrecarregados é tomar uma atitude para que isso mude. A proposta de Jesus é isso, é esta, que se tome uma decisão para que isso seja mudado. E essa decisão é sua, ela é pessoal. Nem Jesus aqui estava propondo colocar para a vida dessas pessoas qualquer outra intervenção, se essa intervenção não partisse de um desejo muito profundo dessas pessoas. Por isso Jesus diz assim, venham a mim. Gente, eu estou fazendo um convite para vocês, mas é preciso que vocês aceitem esse convite. É preciso que vocês tomem uma decisão. É preciso que parta de vocês a decisão de querer essa melhora. Então venham a mim. E eu fico muito feliz com vocês do projeto, porque vocês assumiram exatamente essa posição de tomar uma decisão e irem em direção à busca da resolução do problema de vocês. Então essa decisão que vocês tomaram de fazer novamente o projeto, aqueles que fizeram e não pararam de fumar, aqueles que ainda não fizeram, né, mas tomaram a decisão de estar aqui pela primeira vez. Gente, é muito legal isso, e com a proposta de que iríamos fazer isso de uma forma diferente, não é? Agora nesse modo gravado, para se assistir de novo, não é presencial, uma proposta desafiadora. E vocês aceitaram isso, muito legal mesmo, vocês tomarem essa decisão. E pelo que nós estamos lendo aqui, qualquer busca bem-sucedida para o alívio da nossa sobrecarga e dos nossos pesos, né, do nosso cansaço, ela tem que partir do desejo genuíno, de um desejo íntimo mesmo de que as coisas mudem. Tomar a posição de vítima, tomar a posição de coitadinho e se esconder atrás dessa posição de estar cheio de problemas e tomar a posição de vítima e de coitado e por conta disso não esboçar reação, é muito cômodo. E existem muitas pessoas envolvidas nessa situação. Preferem o papel de vítima, preferem o papel de coitados, porque neste papel de vítima e de coitados não se corre o risco de enfrentar o problema. Fica ali, ele é um coitadinho, então por ser um coitadinho, ele não enfrenta o problema porque ele é um coitadinho, né? O que vocês fizeram foi tremendamente diferente, vocês assumiram
a problemática estava envolvendo vocês e tomaram a decisão de ir em direção à resolução. Parabéns, parabéns mesmo por essa iniciativa de vocês. Depois o texto continua, né? Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Jesus fazia um convite para pessoas certas. Existia um direcionamento para aquele convite. Os que estavam cansados e os que estavam sobrecarregados. E só iriam ser beneficiados pelo convite de Jesus quem se reconhecia assim, cansado e sobrecarregado. E o legal também de vocês, da atitude de vocês, é que vocês reconheceram a situação de vocês como fumantes, como dependentes dessa substância terrível que é a nicotina, e talvez várias outras dependências, das quais talvez você nem saiba, mas vocês entenderam que existia uma sobrecarga, que existia um problema, que existia uma necessidade de mudança, existia alguma coisa aí que estava incomodando vocês. Esse reconhecimento, esse entendimento, esse mergulhar em si mesmo e dizer, puxa, eu estou com um problema, isso é fantástico, porque isso mostra consciência, e é só através dessa consciência que é possível alguma mudança, é o reconhecimento de que você está com um problema. Primeira coisa para quem quer resolver o seu problema é entender que ele está com o problema. Gente, eu digo isso porque eu vejo muita gente com um problema terrível do contexto da saúde, né? Nessa questão de fumar, nessa questão de dependência, e que não se reconhecem como doentes, não se reconhecem como estar vivenciando um problema. E vai levando a vida se disfarçando, vai levando a vida enrolando a si mesmo. E vocês não, vocês entenderam, eu estou com um problema. Gente, essas duas coisas para que se resolvam problemas são fundamentais, né? Essa primeira coisa que nós comentamos anteriormente, eu tomar a decisão e ir, e eu reconhecer que eu estou precisando, reconhecer que eu estou doente. E a primeira coisa que é preciso entender aqui é que a dependência do cigarro é uma doença, não é sem vergonhice, não é falta de caráter, não é qualquer coisa desse tipo que algumas vezes muitas pessoas já ouviram isso. Estar dependente, estar fumando é uma doença terrível que precisa ser curada. Muito bem, e reconhecer que estar doente é fantástico, porque é só reconhecendo que está doente que você vai procurar a cura. Muito bem, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. E Jesus então está dizendo para você, para essa comunidade, está dizendo para você, por que não? Olha, muito legal que vocês tenham tomado a decisão de vir a mim, porque essa é a minha proposta, venham a mim. É muito bom que vocês se entendam como cansados e sobrecarregados, porque o convite estou fazendo para estes mesmo. O convite de Jesus sempre foi feito para quem está doente, para quem está se reconhecendo doente. Para quem não está doente, o convite não é interessante. Para quem não precisa, o convite não é interessante. Vai levando a vida do jeito que acha melhor. Mas você se reconheceu assim, o convite é exatamente para você. E Jesus então diz que eu lhes darei descanso. Eu lhes darei descanso. Quantas vezes no torpor que causa os grandes problemas da vida, né? Na angústia que causa os grandes problemas da vida, é muito comum nessa sobrecarga, nesse cansaço, a gente perder a direção para onde ir buscar a solução. E Jesus está dizendo assim, olha, eu sou o norte, venham a mim. É eu que vou estar dando descanso para vocês. Sou eu que estou
dizendo a vocês que eu vou dar o descanso. Jesus está dizendo uma coisa fantástica para você. Ele está dizendo que ele tem toda a condição, é nele que mora todas as condições para qualquer mudança de vida significativa. É nele que mora a força para que se alcance isso, é nele que mora a energia para que se alcance isso, é nele que mora a solução dos problemas que afrontam a nossa vida. Então Jesus está oferecendo essa solução para você, está oferecendo a solução para a humanidade que está cansada, está oferecendo a solução para aquele que está se entendendo como cansado, sobrecarregado, e é Ele, é exatamente Ele que está oferecendo isso. É importante que a gente não perca o foco nas nossas sobrecargas, não percamos o foco no nosso cansaço. E eu creio que vocês também acertaram nisso. Vocês mantiveram o foco e vocês estão buscando a solução no lugar certo. Por isso que eu estou bastante feliz com esse nosso retorno aqui com o projeto. Que Deus abençoe, que vocês encontrem em Deus toda a força necessária para que vocês vão em frente nesse objetivo que a gente traçou de parar de fumar. Deus abençoe, muito obrigado pela atenção de vocês.